qualquer outra coisa do que bens financeiros, se eu chego hoje em algum lugar, as pessoas talvez queiram tomar um cafezinho comigo. Não sei se eles vão me patrocinar alguma coisa, mas certamente vão me ouvir hoje, né? Pode ser que amanhã quando perca, não, mas é natural, é do esporte. Né? Então eu comecei a ver que, e aí o nome do estudo é compartilhar, porque a ideia era compartilhar aquilo que o esporte tinha me dado com outras pessoas. E é uma coisa, uma imagem assim, que eu uso que é muito interessante, e eu vi na apresentação de Londres, que acabou conquistando o direito de sediar as Olimpíadas de 2012, eles têm um vídeo muito interessante, onde falam dessa questão do esporte olímpico, a importância dessa massificação e a possibilidade de tantos jovens praticarem o esporte. Quantos jovens são necessários, né, praticando esporte para você formar um campeão olímpico? Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, né? E eu digo o seguinte, o mais importante não é formar o campeão olímpico, isso é a cereja do bolo, isso é, né? O mais importante é você prover, né, a centenas de milhares, dezenas de milhares, a possibilidade da prática esportiva. Quando houve essa discussão recente sobre a questão da cultura e do esporte, e eu cheguei do Japão e me vi envolvido nessa questão, é um país que pretende, enfim, para privilegiar uma área ou fomentar, né, o esporte ou a cultura, tem que fazer uma coisa em detrimento da outra, ou entrar nessa discussão de o que é importante, né, contemplaremos apenas uma, não pode ser levado a sério. Porque ambos são extremamente importantes no que diz respeito ao processo de educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala de instrução, mas a gente fala de uma série de outros valores que vêm da onde? Vem da prática esportiva, vem às vezes de uma questão religiosa, do culto, vem de uma série de manifestações e formas de cultura, da arte, do teatro, na escola. Se nós tivéssemos ainda a escola como... Houve uma grande deterioração da questão educacional no país, isso é claro. E não seria o caso de incentivar muito mais o esporte na escola do que tem que fazer fora? Inclusive, hoje os nossos projetos estão quase todos, vinculados às escolas. Há praças públicas também, os projetos que nós ou apoiamos ou financiamos diretamente, que é o Instituto, eles estão vinculados a isso, porque é o habitat natural da criança. Então, ele terá instrução, terá prática esportiva, terá uma série de possibilidades de respeito a manifestações culturais, é dança, é teatro, é música, enfim, uma série de coisas importantes. Então, acho que isso realmente forma um cidadão completo, dá ele uma possibilidade que, né, isso a escola pode fazer. E como você vê o futuro do vôlei no Brasil? Porque ainda hoje é um esporte de classe média. Você acha que ele pode já não concorrer com o não. futebol, mas caminhar para ser um esporte de massa? Acho que nem quer dizer, concorrer acho que não é nossa intenção, acho que é mercado e possibilidade para todos. Hoje já não é mais um esporte de classe média. Posso dizer que, por exemplo, na seleção brasileira, o Sérgio Escadinha, nosso livro, que veio de Pirituba, que é um rapaz de classe baixa, veio de uma condição realmente extremamente desfavorável, né? De baixa renda e de uma comunidade até com problemas sociais sérios. Eu até costumo dizer que, não sei se o apelido veio exatamente daí, mas existe um criminoso no Rio de Janeiro, enfim, Escadinha. Ele disse, nós temos o Escadinha do bem. Ele escolheu uma estrada diferente, que não foi mais fácil. Num primeiro momento não foi mais fácil, mas ele embocou naquilo e correu atrás. Então, acho que o esporte tem essa capacidade de gerar isso também, como uma cultura. Não existe um instrumento de transformação, embora esse termo seja muito banalizado hoje, mas isso é um fato. Se a pessoa tiver um talento, um jovem tiver um talento para a música, ele rapidamente pode ser para o futebol, então ser alçado a uma condição que ele não teria de outra forma. O processo de educação é um processo mais longo, mais demorado. E o esporte, idem. Então, hoje o esporte de voleibol é um esporte bastante massificado. O meu medo hoje é que a gente incorra na que a gente chama de armadilha do sucesso, imaginar que nós vivemos num mundo ideal e que o voleibol é a solução para tudo. E que a gente deixe de privilegiar uma coisa importante. Por que acontece? Um país com poucas oportunidades, o jovem, quando ele entra no esporte, e a família começa a fomentar, ele larga tudo e se dedica a isso. Você vai ser o nosso arrimo de família e vai transformar a nossa vida. E realmente do ponto de vista financeiro. Isso é muito perigoso. Porque quantos que começam, chegam ao topo da pirâmide? Então, centenas de milhares que vão abandonar o processo de educação e qualquer oportunidade desse tipo e vão se dedicar a isso. E muitos deles vão ficar no meio do caminho. E vão certamente ter problemas no futuro. Não deviam abandonar a educação. De forma alguma. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. E essa é uma preocupação porque é muito difícil, quando você está tendo sucesso, cobrar de alguém isso. Não, mas eu já estou... Até os próprios pais, às vezes de origem humilde, não entendem isso, não percebem. Que o garoto começa a financiar a casa, como é que eles vão contrariar o garoto? E já aconteceu comigo, de jogadoras, de eu ir ao pai e dizer, eu vou fazer isso, eu vou apertar. Não precisa, porque ela é quem mantinha a casa. Entendeu? Então é muito complicado esse problema, mas tem que estar atento a isso. Bernardo, nessa geração acontece um fenômeno curioso, até porque a maioria dos jogadores, nossos ídolos, jogam fora do país,
você virou um pouco o centro das atenções, né? Então, hoje você é palestrante, é escritor, é um exemplo que todo mundo cita, inclusive os seus professores de economia, e virou também garoto propaganda, a sua imagem é vista como, pelas empresas como ideal se associar à sua imagem. Como é que você está lidando com essa situação de ser um ídolo pop também, de ser um grande... Eu digo o seguinte, eu digo até aos jogadores isso, às vezes quando você vai mensurar, claro, os jogadores são profissionais, têm uma carreira de tempo delimitado, curto ou menos curto, mas é curto você pensar em perspectiva de vida. Eu disse a eles, eu só faço isso porque vocês não estão aqui, senão seria dividido. Não, o Gimo, o Ricardinho, o André, enfim, se estivessem aqui, certamente. Agora, voleibol bacana e tal, quem tem aqui? Eu vou trazer ele aqui. Alguns que podem ser especificamente para mim, mas muitos são a imagem do voleibol. Eu digo, eu não sou quando vou ganhar o troféu de melhor treinador, estou representando a melhor equipe. Não é individual aquele prêmio. Né? É a melhor equipe, é o melhor grupo, que fez um bom trabalho, o melhor projeto coletivo. Né? Eu sou um porta-troféus, não é um porta-voz, é um porta-troféu. Eu vou receber pelo grupo. Mas tem a ver com a imagem que você manifesta na quadra. Quer dizer, você não é o treinador que fica lá quietinho, de terno e gravata ali, faz assim, vem para cá, vai para lá. Mas de nada adiantaria. Você é um cara sanguíneo. De nada adiantaria a minha forma se ela não tivesse repercussão dentro da equipe. É a equipe que possibilita isso. Quer dizer, se as coisas dessem errado, né, é outra coisa. Quando ganha, não, o cara tal, sanguíneo, faz, Midas, etc. Tal. Se desse errado, louco, destemperado, etc, etc. É exatamente assim. Quer dizer, eu sou eu, independente da forma, se era melhor ou não é a minha. Que certamente não é a melhor. Agora, mas Bernardinho, desculpa interromper, mas você citou o Bené. Sim. No começo você citou o Bené como seu primeiro treinador e um cara muito importante, né? Muito importante. Ele era bem mais velho que você. Você, então, entende-se o seguinte, bom, é quase um mestre, um cara que viveu mais que eu tal, e me traz muitos ensinamentos. Você não é tão mais velho que seus atletas na seleção. Como é que você, vamos dizer, se impôs também, claro, respeito, trabalho, dedicação, suor, etc, etc. Mas você usou também a palavra carrasco, o apelido daquele técnico da Polônia, e você disse o seguinte, bom, todos nós temos alguém que a gente reconhece o valor, acaba reconhecendo o valor por ter sido assim, assado e tal. O medo faz parte, quer dizer, você impor a coisa na base do medo, o cara fazer porque tem medo de você? Isso é impossível. Quer dizer, até um menino, uma criança pode ter medo. Mas um homem desse não vai ter medo de nada. O que ele quer é conquistar. No meu caso, a gente pegou e transformou. Como o Brasil tinha, no caso do masculino especificamente agora, e no feminino lá atrás, é uma equipe que vinha, digamos, rateando, vinha patinando, não conseguia bons resultados. Então estavam muito abertos e disponíveis. O convencimento foi muito fácil. E a única forma que eu conheço, e cada vez mais eu leio a respeito e adoro quando eu vejo teses que defendem a minha teoria, de que cada vez mais o talento, isso pode parecer talvez um pouco de uma heresia para os críticos de futebol, ele é secundário. O grande talento é você conseguir se focar e trabalhar duro na direção daquele foco. Né? Fala-se Tiger Woods, fala de uma série de grandes atletas do mundo onde, o cara encontrou o talento dele, ele encontrou o lado correto e deu certo ali. Não, é muito mais a questão dele ter trabalhado. Foco, trabalhar duro, saber lidar com isso é extremamente importante. Mas o que houve foi um grande processo de convencimento, uma construção. Eu me lembro, por exemplo, quem imaginava que alguns anos atrás, para quem acompanha o voleibol, que o Ricardinho pudesse suplantar o Maurício? Isso aconteceu pelo trabalho duro. Eu me lembro que em 2001 ou 2002, o Ricardinho estava sem equipe, eu ofereci, entre aspas, ele para vários clubes italianos, ninguém quis. Em 2002 ele nos possibilitou a primeira grande vitória do Mundial, ele realmente nos deu algo mais no Mundial da Argentina em 2002, de lá para cá ele vem sendo um dos nossos grandes diferenciais. Então, quer dizer, ele acreditou nisso, ele trabalhou muito, é claro que hoje ele resiste. Quando a pessoa chega a uma certa condição, para que tanto? Mas quando o cara para e lembra, ele fala, não, porque é necessário tanto. O Mário não precisa treinar menos. Ele agora está com mais idade, tal, menos. Não, não é menos. Como os grandes virtuosos da música, chegam aos 80, 90 anos, quanto tempo você pratica por dia? 6 horas. Se eu ficar um dia sem treinar, eu sinto. Se eu ficar 2, a minha esposa sente. Se eu ficar 3, o mundo inteiro vai saber. Não é verdade? É verdade. Então, essa é a questão que a gente tem que estar sempre recondicionando, reforçando, porque não é simples. Agora, Mas quando eles conseguem fazer bem, daí vem a motivação. Quando você realiza, consegue fazer bem, não há nada mais prazeroso do que você, essa sensação de dever cumprido e da evolução. Eu digo que o grande prazer que todos nós temos é de um crescimento permanente. Não adianta você se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você ontem, com você no passado. O que eu fiz ontem? Como é que eu posso melhorar? Com o primeiro mandato. Exatamente. Agora,